A retomada dos trabalhos legislativos na próxima semana deverá colocar em foco em temas da pauta econômica. Depois de concluir o primeiro semestre, aprovando a reforma tributária e o projeto que estabelece o voto de desempate do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a Câmara deve analisar o arcabouço fiscal. Para esclarecer mais sobre esse assunto, convidamos aqui o advogado Guilherme Gonçalves. Bom, Guilherme, agradeço a sua participação. Muito bom dia para você. Qual que é a expectativa, então, para a próxima semana, no final aí desse recesso parlamentar? O que a gente pode esperar nessa votação? Bom dia, Soraya. Bom dia, Tiago. Me parece que está consolidado já no Congresso Nacional a necessidade de que se aprove o arcabouço fiscal exatamente da mesma maneira como ele foi apresentado pelo governo e como ele está para apreciação final, né, no Congresso Nacional. E talvez o maior indício e a maior prova de que há um convencimento político sejam os resultados econômicos, os índices que vêm sendo apresentados pelo menos nos últimos 2 meses. Me parece que a combinação da aprovação da reforma tributária, mesmo com todas as dificuldades de tramitação que certamente ela vai enfrentar na sequência, né? Estávamos há 30 anos discutindo a reforma tributária, combinado com o fato do arcabouço fiscal já estar exaurido pela Câmara dos Deputados, deve propiciar com que o Senado faça uma tramitação rápida e, entendo eu, pela boa negociação que o governo vem fazendo, nós temos aí, inclusive, a possibilidade de resolução do grande problema relativo à base, né, da estabilidade da base, mas também pelos índices econômicos que vêm sendo muito positivos e vêm demonstrando que o impacto que essas reformas tiveram na sociedade foram por ela bem absorvidas, claro, com as polêmicas que são naturais. Então eu acredito que até o final do segundo semestre nós já devamos ter concluído, o Brasil já deve ter concluído a aprovação da reforma tributária, o arcabouço fiscal deve ser votado com bastante rapidez e aí acho que vai haver, como aconteceu recentemente, a declaração recente do presidente Arthur Lira, de se retomar o debate da reforma administrativa. Pois é, doutor, sobre a reforma administrativa é sempre um tema espinhoso, muitas vezes impopular, porque é uma reforma que pode mexer ou em direitos adquiridos do funcionalismo ou acabar não incentivando mais as pessoas procurarem o serviço público. Mas, pelo menos, a promessa é de que não haverá mudanças para quem já está nas carreiras, né? Eu pergunto para o senhor o seguinte, claro que tudo depende de uma questão política, mas é fundamental que essa reforma seja feita para enxugar o tamanho do Estado, não é isso? Sem dúvida. Todo governo, né, toda entrada de uma nova visão política no Estado costuma trazer a ideia da necessidade da reforma administrativa, né? Não há dúvida que quando você tem uma administração com viés político completamente diferente da anterior, há naturalmente uma necessidade de reacomodação da estrutura do Estado, em algum sentido, para que se possa legitimar e viabilizar aquilo que foi aprovado nas urnas. Esse é o primeiro aspecto. Então, me parece que a primeira dificuldade é o fato de que a reforma administrativa que está em tramitação, que foi aprovada na comissão especial, que é a chamada PEC 32, ela veio de um projeto do governo Bolsonaro que tem uma natureza muito antitética, muito contraditória com a atual concepção do Estado, que informa a gestão do presidente Lula. Me parece, portanto, que vários dos pontos que ali estavam colocados não têm como prevalecer. Dou como exemplo, por exemplo, aquela tentativa de mitigação da estabilidade do servidor público e a restrição delas chamadas carreiras exclusivas do Estado, onde, né, na linha do governo anterior, se destacavam as forças de segurança. Mas me parece também, e isso já vem sendo objeto de debate, há uma ministra exclusivamente destinada no atual Ministério para a gestão do Estado, que em breve, isso, há declarações do ministro Fernando Haddad nesse sentido, da própria ministra Esther Dweck, que vai ser apresentada a partir do paradigma dado pela reforma feita pela Comissão Especial da Emenda 32, uma reforma administrativa. E aí, me parece que a questão não é só inchaço ou não do Estado. Eu sou, apesar de especialista em direito eleitoral, também sou estudioso do direito administrativo e eu costumo dizer que não existe Estado inchado ou desinchado. Existe modelo de gestão e de Estado adequado ou inadequado, né? Se nós formos partir da premissa de que tem que desinchar o Estado ou de que é necessário cortar radicalmente estruturas de serviço público, pode colidir com uma perspectiva histórica como nós temos no Estado brasileiro, que necessita de serviços sociais que demandam grandes servidores.
Qual que é a área da administração pública que mais contrata? Educação, né? Ninguém vai ser inconsequente de dizer que uma reforma administrativa tem que diminuir o número de servidores, professores ou a qualificação de professores nas escolas públicas. Muito ao contrário. Me parece, portanto, que a tendência no segundo semestre, a partir desse impulso que o presidente Arthur Lira dá, é retomar o debate da reforma administrativa, mas certamente o governo não vai seguir aquele paradigma que veio da PEC 32. Agora a pergunta do nosso comentarista Nelson Kobayashi também. Doutor, muito bom dia, é um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é a respeito da sua avaliação sobre a reforma tributária no Senado. A gente teve muita polêmica diante do texto aprovado na Câmara dos Deputados e agora no Senado aparentemente não será votado com tanta urgência, haverá um pouco mais de debate, um pouco mais de discussão, até por ser um ambiente um pouco mais propício para isso, né, com menos parlamentares envolvidos e com mais experiência, inclusive. Qual a sua avaliação sobre a reforma tributária no Senado? Nós podemos aguardar algum tipo de alteração no texto? Certamente alterações haverão, né? Quando a reforma é aprovada na Câmara, lideranças relevantes, tanto ligadas à base do governo quanto da oposição, deixaram claro que alguns debates terão que ser refeitos pelo Senado. Eu concordo, Nelson, com a sua avaliação. O Senado tem justamente essa característica de ter uma ponderação que leva mais em conta o interesse dos estados. E essa foi uma questão que a reforma tributária de fato suscitou, que não ficou muito bem resolvida. Mas, por outro lado, o Senado tem sido, das duas casas legislativas do Congresso Nacional, aquela onde o governo tem tido maior tranquilidade em aprovar suas pautas. Me parece, portanto, que deve haver uma afinação, deve sim ser, digamos assim, alguns aspectos polêmicos em relação às isenções, aos produtos ou aos serviços que estavam ou não estavam incluídos no IVA, o debate a respeito do serviço. Aí eu vou trazer um pouquinho para a minha categoria, né? Houve uma reação muito forte da OAB, porque a advocacia seria melhor tributada. Eu digo que eu estou meio contra a entidade. Eu acho, de fato, que, comparado com os outros setores, os advogados brasileiros, principalmente quem a gente tributa na pessoa jurídica, pagam uma carga tributária muito inferior ao, por exemplo, dos funcionários dos escritórios de advocacia. E acredito que o Senado vai, sim, realizar a discussão, mas acho que a estrutura, a espinha dorsal da reforma tributária não vai ser mais alterada. Pode-se mudar aquele conselho fiscal, pode-se alterar algumas questões relativas à distribuição do bolo tributário, e me parece que o Senado vai ter a responsabilidade, vai começar no Congresso depois de enfrentar e deixar pronta a reforma, para o debate que me parece o mais relevante, que é a taxação das grandes fortunas, a taxação dos chamados fundos exclusivos, que o ministro Fernando Haddad, e até agora eu não vi ninguém se posicionando contra isso, sobre a essência dessa proposta, mas o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco deixaram claro que esse é um tema bastante difícil, porque afeta interesses econômicos muito poderosos, né? Mas me parece que está na hora do Brasil e está na hora do Congresso enfrentar esse debate, porque não é possível que um trabalhador que ganha aí 3, 4, 5 salários mínimos pague infinitamente mais do que fundos bilionários que, como um cálculo recente, atinge 2.500, 2.600 no Brasil inteiro. Doutor Guilherme, na sequência, a pergunta de Ricardo Rous. Ricardo. Bom, doutor, tendo em vista a possibilidade aí passada, o arcabouço e a reforma tributária, de se pautar a reforma administrativa, qual a possibilidade o senhor enxerga de, nesse governo, a gente mexer numa possível reforma administrativa, de fato, no alto escalão do funcionalismo público? Que a gente consiga aí reduzir essa lógica dos super salários que nós temos hoje no Brasil? Eu te diria com sinceridade, Ricardo, que essa é a pauta mais complexa, né? Para dar essa opinião, primeiro, hoje o que se destaca são os altos salários do judiciário. O poder de iniciativa de reformar os salários do judiciário é exclusivo do próprio judiciário. Quem manda um projeto de lei para mexer nisso é o Supremo Tribunal Federal, né? E essa é uma discussão complexa. Veja-se, por exemplo, duas circunstâncias. Quanto tempo está se tramitando no Supremo com a questão do juiz de garantias, que agora vai entrar em pauta, e a questão daquela decisão sobre a interpretação do teto, que me parece estar na relatoria do ministro Luiz Fux, que vem postergando há anos a possibilidade daqueles penduricalhos que acabam resultando em salários de mais de 100 mil reais, salários médios de 70, 80 mil reais. Então, para a carreira do judiciário, acho muito difícil, e do Ministério Público, que essa discussão aconteça. Agora, no Executivo,
Quando eu fui convidado, eu estava lendo os números. Me parece que se nós fizermos uma comparação, o erro não está, o último número que eu vi, que o salário médio de servidores públicos é de R$ 3.400, em média. O erro está que a população brasileira ganha, em média, na iniciativa privada, R$ 2.000. O que tem que ser refletido, e aí me parece que a reforma administrativa vai ter que enfrentar esse ponto, não é apenas e tão somente os altos salários, mesmo que sejam, assim, moralmente indefensáveis, o sujeito ganhar 150, 160 mil reais por mês, na estrutura da arrecadação do Estado como um todo. E na estrutura da gestão pública, isso é vírgula depois do zero da vírgula. Não tem um impacto direto na gestão. O que me parece necessário é que possamos debater e chegar a um modelo de Estado adequado às necessidades que o Brasil enfrenta, né? E aí, nesse debate, obviamente, tem que se considerar a pauta de governo, está legitimado pela democracia, e tem que se considerar também os impactos que toda a gestão do Estado tem na economia, porque sabemos, por exemplo, que uma das questões fundamentais que acabam repercutindo e que são, por exemplo, relevantes para o debate do arcabouço fiscal é justamente a capacidade do Estado de fazer frente às despesas que ele cria, né? Sobretudo as chamadas despesas correntes, que são aquelas que a contratação de servidores na estrutura da máquina pública acaba propiciando e gerando. Perfeito. Conversamos com o advogado Guilherme Gonçalves sobre as pautas econômicas que devem estar aí no foco, né, dos trabalhos do Legislativo na próxima semana. Guilherme, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, parabéns pelo jornal e um bom dia para vocês. Obrigada.